Exilados por Amor, parte 3, capítulo 32. Ao regressar a Jerusalém, nem bem José entrar em casa e Sara veio ao seu encontro preocupada. Atrasou-se José, nós o esperávamos há dias, o que houve? Tive de parar em Cafarnaum a pedido de Pilatos. E por quê? Queria que eu visitasse alguns negociantes para tratar de assuntos pessoais dele. Aparentemente distraída, ela se calou por instantes. Depois, como a se lembrar de algo, disse: O Sinédrio se reunirá hoje. Hoje? O que aconteceu? Não temos nenhuma reunião marcada, a não ser dentro de algumas semanas. Trata-se de uma reunião especial, foi convocada às pressas. E sabe por quê? É sobre o tal de Jesus de Nazaré. Parece que esse homem está criando problemas. Querem discutir sobre ele. Já ouviu falar nele, não é? Claro, muito se tem falado a respeito de Jesus. E o que sabe sobre ele? José fitou-a, buscando em seus olhos algum sinal das intenções que lhe iam na mente ao fazer aquela pergunta. Sem sucesso, desviou os olhos e respondeu: Quase nada, apenas que ajudou a muitos e que o povo lhe procura companhia. Sorrindo ironicamente, ela afirmou: O povo não sabe nada, José. Quero a sua opinião. Minha opinião? Sobre o quê? Sobre esse tal Jesus. O que pensa dele? José custou um pouco a responder hesitante. Não sei nada sobre ele, Sara, além do que já lhe disse. Não tenho opinião formada. E antes que a mulher fizesse mais perguntas, foi ele quem indagou. A que horas deverei estar no Sinédrio? A reunião já deve estar começando. É bom se apressar. Ele encerrou imediatamente a conversa e entrou pelo corredor da mansão, seguindo na direção do quarto enquanto dizia à esposa: Vou trocar-me e logo sairei para juntar-me aos demais membros do Sinédrio. Peça a Timóteo que me prepare algo para comer no caminho. Sem responder, Sara ficou pensativa, enquanto o marido se afastava. Então foi até a cozinha e deu ordem a Timóteo, conforme José pedira. Após cumprimentar os membros dos quais era mais ligado, José acomodou-se em sua cadeira. Assim que o viu, Nicodemos levantou-se e devagar aproximou-se dele. Cumprimentou um, depois outro, até ficar perto do amigo José de Arimateia. Saudou o ancião que estava sentado bem atrás dele e depois, simulando surpresa, disse: José, pensei que estivesse ainda viajando. Cheguei hoje pela manhã. Nicodemos acomodou-se ao lado do amigo. Ao ver Caifás, o sumo sacerdote, ocupar a tribuna, José sentiu um calafrio percorrer-lhe o corpo. Ajeitou-se melhor na cadeira e, sério, atentou para o início da reunião. Jesus começava a incomodar muito as autoridades religiosas de Jerusalém. Aquela seria a primeira de muitas outras reuniões que se realizariam em torno de seus atos e palavras. Com o passar dos dias, crescia o número de doentes que eram curados por ele, cegos, paralíticos, mudos, surdos de nascença, leprosos. Muitos começaram a vir de longe para vê-lo. E os doutores da lei, os escribas e os sacerdotes de Jerusalém sentiam-se mais e mais ultrajados com seus atos. Durante essas discussões acaloradas entre os seus companheiros do Sinédrio, em geral, José de Arimateia permanecia calado. Ele, um dos 70 membros da instituição que era o grande conselho político e religioso e a Suprema Corte de Justiça de Jerusalém, sentava-se e escutava mudo todo tipo de acusações e suspeitas contra Jesus. Ele sabia que eram ataques infundados. Conhecia as mensagens amorosas do mestre e sabia que eram verdadeiras. Não obstante, sentia-se constrangido diante dos demais e, na maioria das vezes, não dizia nada.
Raramente, quando tinha oportunidade, levantava-se e questionava as acusações, tentando fazer os outros refletirem melhor sobre o que estava por trás daqueles ensinamentos. Sugeria então: ilustres companheiros, não seria conveniente enviarmos um grupo para ouvi-lo e avaliar-lhe melhor as intenções? Praticamente repelido. Algumas vezes estabelecia-se um burburinho entre os participantes da Assembleia e Caifás, o sumo sacerdote, intervinha. Silêncio, senhores. Não acho necessário enviarmos ninguém para ouvir-lhe as blasfêmias. Esse homem está instigando o povo contra Roma e ainda nos trará problemas. E as reuniões seguiam infindáveis, às vezes, noite adentro, discutindo o comportamento de Jesus. José se calava. Normalmente saía dali cansado e abatido. Voltava para casa desalentado. Sentia que deveria ter sido mais enfático, mais firme na defesa de Jesus, mas não conseguia fazê-lo. Receava muito as consequências que poderiam atingi-lo se demonstrasse explicitamente a simpatia pelo Nazareno. Antes do início de cada reunião, ele prometia a si próprio que daquela vez exporia seu ponto de vista e falaria em defesa de Jesus. Porém, quando a ocasião se apresentava, de novo ele se sentia acuado pelos outros e silenciava. Naquela tarde, terminada mais uma das reuniões cujo tema invariável eram acusações a Jesus de Nazaré, ele voltou para casa devagar, triste e acabrunhado. À noite, revirava-se de um lado ao outro na cama, sem poder dormir. Levantou-se e caminhou até o alpendre, de onde se tinha uma bela vista do céu estrelado. Olhou ao seu redor, observando o vento movendo as folhas das árvores, e ficou imaginando o que aconteceria com a sua vida se ele ousasse erguer-se com firmeza em meio à próxima reunião e defender Jesus. Outra vez, o gelo de um calafrio percorreu-lhe o corpo. Sentia medo. Já era madrugada, quando, vencido pelo cansaço, ele conseguiu adormecer. Assim que seu corpo denso entregou-se ao sono reparador, seu corpo espiritual desprendeu-se atordoado. Ouviu então uma voz suave e terna. Sente-se, José, ainda está tonto. Ele viu a figura luminosa à sua frente e ajoelhou-se, exclamando impressionado: Meu Deus, é um anjo do Senhor que vai me punir. Estendendo os braços e erguendo-o suavemente, aquele ser falou: Acalme-se, José. Ninguém vai puni-lo a não ser você mesmo. Confuso, ele sentou-se na beira da cama. Fitou então a imagem que tinha diante de si. Uma jovem delicada e meiga, com cabelos que cintilavam. Os olhos e o coração emitiam luz tão forte que ele mal podia olhar. Então perguntou: Quem é você? É uma enviada do Altíssimo? Sim, José, sou enviada de Deus, mas não tenha medo, quero ajudá-lo. Primeiro precisa se acalmar. Anda muito preocupado, não é? Eu não estou feliz. Eu sei, nem poderia estar, José. O que estão fazendo com Jesus é muito injusto. Então estou certo? O Todo-Poderoso está mesmo com ele? Sim, Jesus é o Messias prometido em todas as Escrituras, aquele anunciado pelos seus antepassados. Eu sabia, pelas suas palavras plenas de sabedoria, entendimento, amor e misericórdia, eu o reconheci. Todavia, nem todos o aceitam, não é? Acho que muitos ainda não o reconheceram, mas por que Jesus os incomoda tanto? Porque ele diz a verdade sobre o coração do homem, que está repleto de impurezas e imperfeições. Ele pede transformação, e os homens não querem mudar, José. José ficou pensativo. Com voz ainda mais suave, ela prosseguiu: Entretanto, você o reconheceu, e isso é uma grande bênção.
Agora é a sua vez de também mudar. Assuma a sua posição ao lado de Jesus. Siga-o e deixe para trás o velho homem. Esta é a sua grande oportunidade de transformação. Não a desperdice. Aproveite. Você esteve com ele, já sentiu o poder do seu amor. José respondeu entristecido: é isso que mais quero, porém não consigo. Não tenha medo, José. Você não estará sozinho. O Senhor Deus estará amparando e abençoando sua decisão e suas atitudes. Haja no bem, sem se importar com as consequências. Escolha o bem, a verdade, o amor, custe o que custar. Coloque os verdadeiros valores que são eternos acima das ilusões da terra e entregue-se ao Salvador com alegria. José baixou a fronte e grossas lágrimas rolaram pelo seu rosto. Enfim afirmou: vou me esforçar, vou tentar. Tocando-lhe as mãos, ela disse: você conseguirá, José. Abra seu coração a Deus.